Oi, tudo bem? Meu nome é Arthur. Como é que você está? Eu estou muito bem e você está no canal do Caminho Team. Roda a vinheta. Gente, é muito bom estar aqui de volta. É muito bom voltar a gravar os vídeos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado a vocês que se manteram fiéis e clamaram e pediram volta, volta, volta. Vocês são bênção de Deus. E assim, sem mais delongas, porque tem muito de Deus para ser derramado. Acho que vai ter uma pequena série aqui no canal, porque o conteúdo que eu vou apresentar aqui para vocês é muito grande. Deus tem falado muito, então com certeza é uma coisa que vai perdurar aí por muito tempo. Ezequiel, o livro de Ezequiel, ele retrata bem a história da humanidade. Ezequiel, ele recebe o chamado de Deus, e o chamado de Deus ele recebe enquanto ele está preso num outro país, sendo escravo no outro país. E Deus chama ele e começa a mostrar o estado espiritual de Israel. E Israel está triste espiritualmente, está horrorosa, tenebrosa. Chega um momento em que tem tanto culto pagão, tem tanta adoração a demônios dentro do próprio templo de Deus em Jerusalém que Deus vai embora do templo. A glória de Deus foi embora do templo. Cara, isso é muito, muito, muito pesado, porque se Deus foi embora do templo, complicou para Israel, sabe? E aí Deus fala muito duro com Israel, muito duro mesmo. Ele é muito incisivo, porque os pecados foram muitos. Mas Deus, que é cheio de misericórdia, ele vai lá e promete restauração. A primeira promessa vem com o Vale de Ossos Secos e depois vem com a promessa real. Ele escreve, eu vou restaurar Israel. E aí vem a história muito linda para o final do livro. E no capítulo 40 ao capítulo 48, a gente percebe que Deus leva Ezequiel para ver um templo. Não era o templo de Jerusalém, era um templo lindo, enorme, 62 quilômetros quadrados. Isso é muito grande. E assim, é um templo fora do comum e ele tá maravilhado e ele tá anotando tudo. Um anjo manda ele anotar e ele vai fazendo as medidas junto com o anjo. Mas para mim essa não é a parte mais bonita. A parte mais bonita do capítulo 40 e diante é quando fala assim, e Deus voltou ao seu templo. Peraí. Eu falei que aquele templo não era o templo de Jerusalém, mas Deus voltou ao templo exatamente. A cena, e tenta imaginar agora comigo, aquela cena, Deus sentado no trono, 4 anjos, os anjos com 4 cabeças, aquela cena de Ezequiel quando ele é chamado lá na beira do rio. Ele fala isso, eu vi Deus, a glória de Deus era exatamente igual como eu vi naquele dia no rio e como eu vi naquele dia que ele foi embora do templo. Ele passou por cima de mim e a sua glória se assentou no templo e ele disse, aqui é a minha casa e é aqui que eu vou morar para sempre. E nesse momento eu caí como morto. Cara, eu queria estar aí para ver essa cena. Aquela coisa gigantesca, o homem assentado no trono, os anjos o adorando. Raios, trovões, relâmpagos, o arco-íris, uma nuvem de glória passa por cima de mim e se assenta no templo. E aí Deus vai lá e começa a dizer as regras e como é que vai funcionar tudo, porque Ele quer que as coisas funcionem, Ele quer que as coisas sejam organizadas. Deus começa a fazer promessas e ao final de tudo começa a fluir um rio que sai do trono de Deus e Deus está no templo, então o rio saiu de dentro do templo e começa a fluir e começa a descer a serra. E aí o anjo e Ezequiel começam a medir o templo. O templo não. A profundidade do rio e a quilometragem do rio. Até que chegasse um momento em que Ezequiel não conseguisse mais andar no leito do rio. Só dava para passar o rio nadando. O que esse templo significa, você pergunta? Quando o homem pecou no jardim, nós pecamos junto com ele. Por causa da desobediência de um homem, todos nós nos fizemos pecadores, porque todos pecamos. Está lá Romanos 5. Então nós merecíamos condenação. E o que a gente vê com a situação de Israel no livro de Ezequiel é o que
É uma visão do que o ser humano merecia. É uma visão do que o ser humano merecia. Porém, Deus ama muito a nós. Ama tanto que há certos momentos no livro de Ezequiel em que ele demonstra um certo ciúme. Povos estão tentando atacar Israel e Deus se coloca como protetor de Israel e fala: eles são pecadores, são miseráveis, eu sei o que eles fazem, mas são meu povo e ninguém toca no meu povo. Então Deus é esse pai muito responsável, que ao mesmo tempo que castiga e pune de forma correta e justa os seus filhos porque seus filhos erraram, ele também defende com unhas e dentes os filhos porque ele ama os filhos. Eu posso estar errado como for, meus pais vão sim me castigar, meus pais vão sim me chamar a atenção, porque todo aquele que ama corrige os seus filhos. Mas eles me amam tanto que dariam a vida com certeza por mim, que me protegeriam, porque é isso que Deus é esse pai que ama demais. Então, eu vejo Ezequiel como um espelho. Um espelho. O espelho funciona da seguinte forma: é o meu reflexo. Eu estou olhando para ele e eu vejo a minha imagem nele. Quando eu olho para Ezequiel, eu vejo um espelho. Eu vejo os meus defeitos, as minhas falhas, eu vejo a minha falta de caráter. E eu vejo o que eu merecia, mas eu vejo o amor de Deus manifestado. E ele manifesta o seu amor de uma forma tão incrível que ele descreve o ser humano como um templo. O templo de Ezequiel 40 em diante representa muitas coisas, mas entre as muitas coisas que ele representa eu e você. Deus nos fez casa. E Deus nos fez casa para que a gente possa ser morada dele. E aí o que é que a palavra fala? Deus volta a morar nesse templo. Nós deixamos de ser casa de Deus lá no Éden, lá quando nós pecamos. Nós deixamos de ser habitação de Deus. Mas a partir do momento em que Deus retorna, nós nos tornamos casa dele de novo. E nós nos tornamos casa por causa de quem? Por causa do sacrifício de alguém. De alguém que morreu numa cruz para que nós possamos voltar a ter intimidade com Deus. Ele mora em mim e mora em você. Nós somos o templo a quem Deus diz: é aqui que eu vou reinar para sempre. Deus faz uma promessa muito linda naquele capítulo. Ele fala o seguinte: eu vou impedir que o povo de Israel volte a pecar. O ambiente será tão santo, que eles não vão conseguir pecar. Nós vamos chegar a um nível de intimidade e da presença de Deus tão grande, que quando a gente chegar na estatura completa de varão perfeito, nós iremos para lá, onde não há pecado, onde não há tentação. Nós seremos livres desse peso e já somos livres pela fé. Eu falei que eu vou ter que dividir esse vídeo em uma série, não é? Pois é. E o rio, Arthur? O que é que significa o rio? Isso é uma história para outro dia. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de dar like, se inscreve, compartilha, você sabe como funciona. Fica atento, toda segunda ao meio-dia a gente lança vídeo aqui. É a marca específica do canal. A gente pode lançar vídeo na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo? Pode, mas segunda é certeza de que vai sair vídeo aqui, tá bom? Beijão, forte abraço. Confere o edit que a gente fez, tá muito legal, tá aqui na descrição, tá bom? Tchau. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus.